Salve, meus irmãos, graça e paz a todos, tudo bem? Pessoal, continuando aqui a sequência dos vídeos dessa série, né? Se é possível perder a salvação, uma vez salvo, salvo para sempre, à luz dessas passagens de Hebreus, né? E depois eu vou fazer mais um vídeo sobre aquela de Pedro. Vamos então agora para a terceira passagem que eu quero abordar, que é Hebreus 12, Hebreus capítulo 12, do verso 14 ao 17, tá? Vamos lá. Verso 14. Esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. E não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Bom, esse texto é forte, né? Ele dá um nó na cabeça. Mas, mais uma vez, vamos recorrer àquela regra da hermenêutica. Quando você lê o capítulo inteiro, ele está falando sobre disciplina. Ele fala que Deus disciplina aquele que já é filho. Que se você está sem disciplina, você não é filho de Deus. E aqui disciplina ele fala, irmãos, aceitem as dificuldades da vida como disciplinas de Deus. Está passando dificuldade financeira, está passando dificuldade na alma, dificuldade psicológica, dificuldade na família, no relacionamento. Desde que você seja um cristão autêntico, verdadeiro mesmo, e está vindo e está tendo assim, reboliço na sua vida, todas essas coisas, e parece que está pior do que quando você não era convertido, é porque Deus está te disciplinando. E a disciplina de Deus, a finalidade é te tornar santo. Que depois, no começo dói, no começo é amargo, mas depois produz um fruto pacífico, um fruto que persevera, um fruto para a santidade. Por isso que ele fala depois lá na frente que sem santidade ninguém verá Deus. Ou seja, para ser feito filho de Deus é necessário que nós sejamos participantes dos seus sofrimentos. E isso vem em forma de disciplina para nós, em dificuldades da vida, em choro, porque importa herdar o reino dos céus com muita luta, muito choro. Tá? Eu não estou falando de salvação por esforço, eu estou falando que depois que você já é salvo, vai vir essas consequências que é para te lapidar, é para te disciplinar, é para te santificar. Isso faz parte de todo aquele que já foi tornado filho. Agora, quem não é filho não vai... Por isso que normalmente a gente vê assim, nossa, por que o crente sofre tanto, o crente verdadeiro, mas aquele que é do mundo está com uma vida... Justamente por isso, a única regalia que os ímpios vão ter é nesse plano aqui, nessa terra. Vive uma vida de 70, 80, 90 anos de bênçãos, de prosperidades materiais, mas vai perder a outra vida. Já nós, os que creem, é luta através de luta, é luta atrás de luta, luta atrás de luta, dificuldade atrás de dificuldade. Porém, estamos sendo forjados à imagem de Cristo e não é o servo maior que o seu Senhor, diz a palavra. Jesus é o nosso modelo, ele é o nosso Senhor, ele sofreu, nós também sofremos. Ele padeceu perseguições, nós também seremos perseguidos. Ele foi caluniado, nós também seremos. Cada um à sua medida, mas teremos provações. Então para com essa ideia de que me converti, é vida boa, vida mansa. Não é, isso é mentira de Satanás. Tá? Nós somos imitadores. Cristão significa mini-Cristo. Jesus, o maior de todos, sofreu. Nós vamos sofrer com ele, por amor a ele. Paulo falou, Senhor, graças te dou por ter sido... achado digno de padecer pelo seu nome. Então veja, esse é o espírito que nós devemos ter. Mas continuando, isso perpassa pela disciplina do Senhor. O Senhor disciplina aquele que Ele ama, diz o texto. Tá difícil, irmão? Dá graças a Deus, Deus te ama, tá? Deus disciplina aquele que Ele ama. E só aquele que aceita a disciplina de fato é filho. Só que aceita a disciplina de fato é filho. Então esse é o contexto da disciplina. Quando vai para o verso 14 ao 17 que eu li, ele está querendo dizer o seguinte, ninguém seja imoral, ninguém se exclua da graça de Deus, ninguém seja profano, ninguém troque a graça de Deus por coisas passageiras, né? Por nada, não se troca a graça de Deus por nada. O que é trocar? Aqui tem que ser entendido como algo definitivo, não temporário. Por que eu dou essa ênfase? Porque infelizmente, há sim pessoas que, dada a fraqueza da carne, podem vir a cair em pecado, gente. E se a gente confessar os nossos pecados, Deus nos perdoa. O que fala em 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aí o capítulo seguinte fala, filhinhos, não erreis, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Porque, irmãos, o pecado
Os nossos pecados, os meus pecados e os seus, eram os pregos lá na mão de Cristo. Eram as chagas lá em Cristo. Era a coroa de espinho em Cristo. Era a cruz lá em Cristo. Era a maldição lá aplicada, que era devida a nós, aplicada em Cristo. Então os nossos pecados causaram isso no nosso Senhor, no amor da nossa vida. Então o pecado é grave. Porém nós somos fracos. O Espírito de Deus sabe disso. E Ele sabe as nossas intenções, Ele sonda corações. Ele sabe quando a gente está lutando e a gente está caindo. Desde que a gente continue confessando Jesus, indo até Ele, a gente está sendo purificado o tempo todo. Ele vive para interceder por nós, irmãos. É isso que diz Hebreus. Então no capítulo seguinte, lá, 1 João, capítulo 2, fala: filhinhos, não erreis, eu falo essas coisas para vocês, não pequem. Mas se vocês pecarem, nós temos um advogado justo para com o Pai, que intercede por nós continuamente, a saber, Jesus Cristo justo. Então Ele é o nosso intercessor vicário. Vocês estão entendendo? Ele nos salvou. Tá bom? Então, se a gente está em pecado, se arrependa de todo o coração, volte para o primeiro amor, né? Não fica entristecendo Jesus, não fica entristecendo o Espírito Santo, tá bom? Mas se acontecer, não se desespere, tá bom? Não se desespere, vá ao colo do Pai, o Pai vai te limpar de novo, quantas vezes forem necessárias, até que você cresça e atinja a maturidade espiritual e permaneça nisso até o fim, tá bom? Tem gente que o processo de santificação é mais demorado que em outros, irmãos. Acontece. E aqui é isso que está sendo dito. Sem disciplina, sem santificação, ninguém verá Deus. Tá? Então, aqueles que abandonam a santidade de maneira irreversível e permanecem nesse caminho de morte, de impenitência, de maneira irreversível até o fim, decidida, afrontosa, tá? O que aguarda eles? A condenação eterna. Mas aqueles que escorregaram, caíram no pecado grave, mas se arrepender, estão chorando, estão lutando, esses já estão vivos para Deus, tá? Já estão purificados, lavados, redimidos, tá bom? Então, continuando, então aqui é um alerta pastoral, mais uma vez, para a gente não ficar aquém do padrão da graça de Deus. E se estivermos em algum momento da nossa vida, que a gente se arrependa depressa, que a gente entre em conserto depressa. Então essa é a dinâmica, irmãos. A dinâmica é essa. Não é que o salvo, que já está salvo de verdade, ele não pode escorregar e cair num lamaçal. Ele pode acontecer. E às vezes pode ser que ele até fique um tempo lá. Mas ele não vai continuar a ficar nessa situação para sempre, até o fim da vida. Ele não vai, se ele tem o coração regenerado. É a mesma coisa. Eu vou fazer uma analogia que eu acho que cai muito bem. Você tem aí sua família, seu pai, sua mãe, sua esposa, sei lá. Você briga com essas pessoas que você ama de todo o coração eles. Você briga. Aí fica um dia sem se falar, que já é gravíssimo. Aí passa um dia, passa uma semana, tem gente que fica meses. Meu Deus do céu, gente. Duvide da conversão de uma pessoa assim, tá? Duvide. Porque pelos frutos vos conhecereis. Mas vamos supor que aconteça. O seu coração vai estar doendo. Se você ama essa pessoa, você não vai conseguir ficar em paz. Vai chegar uma hora que você fala: não aguento mais. E você vai lá dar o primeiro passo, ou ela dá o primeiro passo, a reconciliação. Assim é o amor verdadeiro. A gente não consegue. Então, quanto mais deve ser o nosso amor em relação a Deus, no sentido de obedecer à voz dele, tá entendendo? Então, aqui, por que eu estou querendo dizer disso? Porque a comparação é o seguinte: aqui, as pessoas que perdem a salvação nesse contexto são aquelas que entraram na analogia que eu falei, numa briga e perderam a comunhão para sempre, não quer mais voltar, não quer se arrepender. O orgulho é maior, o pecado é maior, o amor a si mesmo é maior do que o laço de amor que ele perdeu por causa de orgulho. Isso são pessoas que nunca foram regeneradas, irmãos. Nunca. Pareciam que sim, apenas são religiosas. Confessam externamente, mas aquilo que elas confessam, o coração não está acompanhando. Entendeu? O lado de dentro não está acompanhando. Está entendendo como é que se mede essas coisas, irmão? Isso não é quantitativo, na verdade, se qualifica, não se quantifica, né? Então, assim, aqui é um alerta para a gente não se excluir da graça de Deus e não permanecer nesse estado de exclusão. Tá? Mas se vier a acontecer, se arrependa de todo o coração e volte, que o Senhor vai receber você de braços abertos, assim como recebeu a mim, de braços abertos. O Senhor recebeu a mim de braços abertos depois de uma queda muito grave, como eu já relatei aqui. Então, uma vez salvo, sempre salvo? Não é uma frase muito adequada. Uma vez salvo, uma vez verdadeiramente salvo, sempre salvo? Aí sim, verdadeiramente salvo. O amor
verdadeiro permanece para sempre, não tem prazo de validade. Um amor que acaba no meio do caminho, ou mesmo que seja lá no fim, nunca foi amor verdadeiro. Era uma falsificação do amor verdadeiro. Tá bom, irmãos? Então que fique entendido que se o Espírito Santo fez uma obra no seu coração, na sua alma, se ele selou o seu espírito com o Espírito Santo da promessa, né? Se Deus fez isso no seu coração, você crê totalmente em Jesus Cristo, que ele morreu pelos seus pecados, ressuscitou no terceiro dia para a sua salvação, que você já passou da morte para a vida, que mesmo que você não entenda plenamente, você não vai entender às vezes plenamente intelectualmente, mas você vai entender com o coração. E o Senhor disse: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Irmãos, a salvação, a obra de Deus se entende com o coração. É por isso que tem gente iletrada, humilde, gente da roça, gente simples, pessoas simples, que vão estar naquele dia, e os grandes inteligentes, e gênios, e sábios, e tudo mais, e doutores, aqueles que se acham sábios aos seus próprios olhos, vão ficar de fora. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as que são. A salvação se entende com o coração. Creia de todo o coração em Jesus Cristo. Creia que você já passou da morte para a vida. E nada vai arrebatar você das mãos dele. Nada, nada, nada. O Pai que nos deu é maior que todos. Isso é salvação. Do contrário, eram falsificações. Saíram dos nossos porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam permanecido. Uma vez salvo, verdadeiramente salvo. Uma vez verdadeiramente salvo, salvo para sempre. Essa é a palavra de Deus. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com a paz do Senhor Jesus, irmãos.